A história continua com a escória não reciclável perguntando se o nosso protagonista era namorado de alguma das garotas ali dentro, além de dizer que não imaginava que a garota era tão inocente assim, e sim uma pessoa bem problemática. Talvez ele estivesse se referindo à prima do MC, mas isso foi o bastante para Lin, que não queria saber de ouvir mais aquela escória em sua frente, e pegou assim uma garrafa da qual ele estava bebendo e o acertou em cheio, derrubando assim o lixo não reciclável. Um outro ser que merece ser deletado da história também estava revoltado por Lin ter feito aquilo com seu companheiro, mas antes que eles pudessem fazer alguma coisa, o jovem de antes pediu para que eles não fizessem nada, já que Lin era amigo de Kim, e se eles o machucassem de alguma maneira, ele jamais permitiria que eles saíssem dali com vida. Porém, o cara aparentemente não quis nem saber do que o jovem estava falando, e disse que mesmo se fosse o próprio rei que estivesse ali, ele ainda assim iria pagar o protagonista da história. Por rei, ele estava querendo dizer o jovem Kim. No entanto, Lin não é uma pessoa tão fácil assim de se machucar, e ele agarrou o braço da escória de antes, fazendo com que ele começasse a implorar por clemência, para tentar evitar apanhar mais do que realmente deveria. Mas isso não funcionou muito bem, e Lin acabou com ele com apenas um belo chute em seu estômago. Como se não fosse o suficiente acabar com os caras ali, felizmente apareceram ainda mais para tentar acabar com o nosso protagonista, que só estava esperando eles se aproximarem. Enquanto o estrume de inseto estava se levantando após ter desmaiado com uma garrafa quebrada na cabeça, ele ordenou que todos os outros acabassem com Lin de uma vez por todas. No entanto, assim que ele disse isso, uma pessoa bem familiar resolveu aparecer por ali também, e era justamente o jovem Kim, que já fazia um bom tempo que não aparecia na história, e ele estava vendo quem era a pessoa que estava causando problemas para seu amigo. Só então foi quando a mosca de antes percebeu que realmente nosso protagonista conhecia o jovem Kim, e se perguntou como ele era capaz de conhecer uma pessoa tão importante assim. Por falar nele, ele estava completamente revoltado com aquelas escórias, perguntando quem era que aquele estrume pensava que ele era para agir daquela maneira, dizendo em seguida também que não iria dificultar muito as coisas para o lado dele. Nesse momento, o estrume já começou a tremer completamente na base, já que estava prestes a ir de berço depois dessa ameaça. Porém, imediatamente ele começou a implorar por perdão, dizendo que estava errado e jamais iria tocar em um fio de cabelo das pessoas que estavam do outro lado da rua. Com isso, Lin disse a ele para que ele nunca mais se esquecesse do que ele acabou de dizer com suas próprias palavras, e pediu em seguida para que Kim deixasse que eles fossem embora. Mas inicialmente ele acabou indo contra isso, já que eles acabariam facilitando demais a vida da escória se eles simplesmente deixassem eles irem embora dessa forma, o que fez com que Lin desse um abraço em seu amigo e pedisse para que ele pegasse leve, afirmando que pagaria um drink para ele quando eles voltassem, e como resposta, Kim pediu para que Lin não fosse tão formal, até porque os problemas do protagonista com certeza eram problemas de Kim também, e por fim, eles se despedem após uma ajudinha que ele recebeu do jovem de antes. Logo que ele se despediu de Kim, ele acabou recebendo uma mensagem em seu celular, e era justamente a Divina Dama. Basicamente, ela disse que a cozinha não estava muito boa, e pediu para que ele fosse no dia seguinte na casa dela na parte da tarde, dizendo também que apenas aconteceu da Yuan ir até lá naquele final de tarde para discutir sobre algumas coisas relacionadas a finanças e etc. O dia que a deusa tinha mencionado anteriormente chegou mais cedo do que pensávamos, e por fim ele estava entrando no apartamento dela, como ela pediu que ele fizesse. Logo que ela avistou ele, ela ficou impressionada pelo fato de ele realmente ser bem pontual, já que ele não passou nem um segundo a mais do horário que ela pediu para que ele comparecesse em sua residência. Como resposta, ele disse que estava com medo de que ela morresse de fome em seu escritório, e por esse motivo ele veio o mais rápido possível para o resgate dela, mas ela disse que não estava assim tão mal quanto ele pensava, e rapidamente ela começou a empurrar nosso protagonista, para que assim ele fosse para a cozinha preparar as coisas para que ela pudesse ter uma boa refeição. Assim sendo, 20 minutos depois, tudo estava pronto em cima da mesa, e só de olhar eu confesso que eu fiquei com um pouco de fome também. Logo que ela viu aqueles pratos sobre a mesa, ela ficou admirada com aquilo, e não demorou para que ela comentasse que ficou preocupada, já que ganhou 5 quilos e com isso ela estava se sentindo um tanto quanto culpada. Como resposta a ela, ele disse que tinha um jeito de fazer com que ela pudesse comer sem ganhar peso. Completamente feliz, como se tivesse descoberto algo incrível, ela perguntou ansiosa de que maneira era essa que ele tinha acabado de mencionar, e ele simplesmente disse que ela apenas tinha que fazer alguns exercícios logo depois que ela comesse, e em seguida deu uma recompensa para a Divina Dama, que por sinal parece que ela acabou gostando bastante dessa recompensa também, que tinha acabado de receber. Logo depois disso, quem chegou ali foi justamente a Yuan, atrapalhando o casal, e ela perguntou se por algum acaso ela tinha chegado ali em uma hora errada. Completamente envergonhada, a Divina Dama tentava se explicar, dizendo que não era nada do que Yuan estava pensando, eles apenas estavam trabalhando. No entanto, digamos que a jovem não era tão inocente assim como a Divina Dama pensava, e queria saber o que era que estava acontecendo ali, ainda mais para uma pessoa na posição dela. Até mesmo Lin resolveu agir, e perguntou o que tinha de errado com a Yuan, dizendo que ela
ela não tinha nenhum senso de perspectiva e também para que ela voltasse ali somente 2 horas depois, e pediu gentilmente para que ela se retirasse do local. Quando ela percebeu que o cara precisava de 2 horas para falar sobre negócios com a Divina Dama, ela elogiou ele dizendo que ele era muito bom na arte de negociar termos. Porém, a Divina Dama logo empurrou o nosso protagonista e pediu para que a senhorita Yuan ficasse ali e não saísse, deixando Lin um tanto quanto chateado, já que não conseguiria falar sobre negócios com a Divina Dama em particular, se é que você me entende. Já que a senhorita Ji não permitiu que ela saísse, ela perguntou então se ficaria ali e assistiria toda a negociação de termos que eles tinham para discutir ali mesmo. Essa garota tem uns pensamentos suspeitos, não dá pra negar. Completamente envergonhada, a bela deusa acabou dando uma leve bronca em sua amiga e disse para que eles todos falassem de negócios logo, mas dessa vez os negócios de verdade. Já falando sério dessa vez, ela disse que as burocracias do capital da empresa Lingyun já tinham sido completados e agora eles poderiam começar a operar em um futuro muito próximo. Além disso, as entrevistas começariam no dia seguinte e perguntou para o chefe de tudo por trás das cenas se ele gostaria de ir até lá dar uma olhada por ele mesmo, mas ele apenas disse que ela e o jovem Kim poderiam continuar da forma que eles estão, e depois ele iria dar a eles 1 bilhão de yuan para ajudar o orfanato primeiro, e depois estendessem isso para as áreas mais montanhosas também daquela cidade. A Divina Dama então deu a sua opinião sobre isso, e ela pensava que era melhor focar primeiramente nos negócios da empresa Lingyun e na fundação também, e agir conforme suas habilidades permitiam, mas ele respondeu ela gentilmente, dizendo para que ela não se preocupasse com isso, além de que ele jamais iria colocar a carroça na frente dos cavalos. Yuan então deu uma ideia, onde basicamente eles iriam promover a fundação como um cartão de negócios do grupo Lingyun, o que poderia ser de grande benefício para aprimorar a cultura corporativa como um todo. Ao ouvir aquilo, a deusa disse que aquilo não parecia ser uma má ideia, e como agora as asas do grupo Lingyun ainda não eram abundantes o bastante, isso poderia acabar funcionando bem. Como agora a Divina Dama apoiou a ideia dela, faltava somente o principal, que era justamente o chefe dela, e então ela por fim perguntou o que foi que Lin pensava dessa ideia recentemente mencionada, e ele respondeu dizendo que já que a irmã dela tinha dado a ordem anteriormente, ele não seria capaz de ir contra ela. Depois disso, Yuan acabou fazendo um comentário na brincadeira, dizendo que não imaginava que a Divina Dama fosse uma esposa tão estrita assim. De qualquer maneira, recentemente o caminho de financiamento da Cisco estava indo bem, e o outro grupo não tinha nenhuma desconfiança aparentemente sobre os 100 milhões que ele investiu, e pelo visto as coisas estavam indo completamente como ele esperava, e perguntou se tinha mais algum movimento que a Cisco tinha feito recentemente. Yuan afirmou que sim, que tinha mais uma coisa. Basicamente, eles expandiram e compraram mais 5 conjuntos de equipamentos, que iria aumentar a capacidade em pelo menos 30%, e os pedidos deles levariam em média de 3 a 4 meses para serem enviados. Infelizmente, esse tempo de espera era um tanto quanto longo demais, e ele não poderia simplesmente esperar tanto tempo assim, e começou a se perguntar quem era a pessoa específica responsável por trás desses negócios. Após ouvir isso, Yuan tirou uma fotografia de dentro de sua pasta de documentos e tirou a foto de uma pessoa que aparentemente era filho do presidente Tsaos, chamado Tsao Sang-yu, e ele tinha acabado de retornar da Inglaterra, que por sinal era onde ele tinha uma irmã na escola. Admirado com aquilo, Lin disse que ela deveria ser detetive ao invés de agir na área em que ela está agindo atualmente, mas ela disse que estava apenas querendo conhecer melhor o seu inimigo, para que assim ela pudesse vencer. Mas ela pelo visto ainda tinha mais alguma coisa incomodando ela, ou pelo menos era isso que deu para perceber pela cara que ela fez. Logo depois disso, ela disse para seu chefe que experts diziam que a tecnologia de chips da Cisco estavam no nível mais alto no ramo dos chips da China, então talvez a cláusula de compensação que eles tinham talvez não pudesse ser realizada. A Divina Dama afirma que a Yuan estava completamente certa, e independente do que ele estivesse querendo fazer com a Cisco, pessoas estavam engajadas na pesquisa científica, e ele não poderia se igualar a elas, mas ele apenas pediu para que ela esperasse, e ela veria com seus próprios olhos. E agora que o capital do grupo Lingyun estava mais estabilizado, ela perguntou se ele por algum acaso tinha alguma noção de qual direção ele gostaria de tomar. Como resposta, ele disse que era para que ela mirasse nas indústrias de tecnologia nesse estágio, e especialmente naquelas com uma grande base de dados e centros de computação em nuvem. Além disso, ela poderia investir em rodadas angelicais sempre que possível, e não se preocupasse em perder dinheiro. Sendo assim, ela disse que iria sair imediatamente para começar os preparativos em si, e vemos que dessa vez ela realmente fez como tinha dito anteriormente. Logo que ela saiu, a Divina Dama acabou agarrando os braços do nosso protagonista, e disse que encomendou um vestido anteriormente, perguntando em seguida o que ele achava de ir com ela para pegá-lo. Claramente ele aceitou, mas perguntou o porquê de ela ter encomendado um vestido, perguntando se ela iria ir a algum evento por acaso, e ela diz que aconteceria um jantar de caridade no dia seguinte, e os líderes
líderes da cidade de Zonghai também iriam participar, e como a fundação de Lin também estava bem estabilizada, ela pediu para que eles fossem juntos. Já em uma loja, mais especificamente a loja em que ela encomendou o vestido anteriormente mencionado, vemos que a atendente estava dizendo que ela poderia testar antes, e se por algum acaso tivessem que fazer alguma alteração, eles fariam, para que assim ela pudesse ficar o mais confortável possível no vestido. Ela então pediu para que seu parceiro esperasse um pouco, e depois ela iria acompanhá-lo, para que assim ele pudesse escolher um terno também, mas ele apenas disse para que ela não se preocupasse, já que ele não sairia dali. Pouco tempo depois, vemos a Divina Dama, divina como sempre, e ficou ainda mais angelical nesse vestido, e é claro que ela queria saber o que seu companheiro achava dele. Pela cara que ele fez, e a atendente também, já deu para ver que eles estavam olhando para algum tipo de divindade, ou algo parecido com isso, mas digamos que ele logo mudou a face dele, para de uma pessoa que estava prestes a aprontar alguma coisa. De repente, chegou uma pessoa completamente desconhecida, se referindo diretamente à Divina Dama. Aparentemente, essa moça estava interessada no vestido que a Divina Dama encomendou, e afirmou que pagaria 20% a mais para ela caso ela quisesse vender. Completamente sem jeito e perdida sobre como responder àquela moça, a Divina Dama acabou ficando em silêncio por um momento, mas o mesmo não aconteceu com o nosso protagonista, que ordenou com uma cara de quem estava com muita raiva imediatamente para que aquela garota saísse dali, dizendo também que ela tinha somente alguns centavos em sua carteira e não era para que ela tirasse isso para poder envergonhar as pessoas, e logo depois disso pediu para que alguém embalasse o vestido da Divina Dama, enquanto a garota de antes, que por sinal não passa de escória, se retirava da loja. Assim que ela saiu, ela estava de frente ao carro do qual ela chegou ali. Quando ela entrou, uma pessoa perguntou para ela o que ela achava dos looks, e ela responde completamente revoltada, dizendo que tinha acabado de ver uma pessoa testar um vestido que cairia completamente bem naquela garota na frente dela, e ela até tentou comprá-lo por um preço bem alto, porém de acordo com essa garota, o outro lado, se referindo ao protagonista e a Divina Dama, não sabiam se comportar, e ela estava com uma raiva enorme deles. A garota então disse que não tinha necessidade de ela ficar com raiva, mesmo sem aquele vestido, e com o temperamento da pessoa que estava dizendo isso atualmente, ela também poderia ficar deslumbrante, e essa garota se chamava Liu Fengfei, aparentemente uma super estrela. Temos então um corte exatamente para a mansão da Divina Dama, e vemos ela terminando de se arrumar para poder sair com o nosso protagonista, e ela perguntava que tipo de brinco ele pensava que combinava mais com o vestido. Como resposta, ele disse que era ele quem combinava mais com aquele vestido em si, mas é claro que ela acabou ficando envergonhada com o que ele tinha acabado de dizer. Para confirmar ainda mais o que ele disse, ele deu uma recompensa para ela, dizendo que estava falando sério e jamais mentiria para ela, o que por si só já é uma mentira enorme. E bom, digamos que ambos tiveram uma discussão de negócios naquele momento, que duraria por um bom tempo. No dia seguinte, temos um corte para o hotel Yunwan, e no tapete vermelho onde as pessoas famosas passavam, vemos justamente a garota de antes com sua secretária, e as pessoas estavam felizes por verem uma celebridade como ela ali, além de, claro, tirarem uma foto atrás da outra sobre essa garota, e nos pensamentos dela, ela não estava dando a mínima para aquelas pessoas, apenas chamava eles de um bando de caipiras. Logo a garota de antes disse para que elas fossem logo, dizendo que o jovem Kim já tinha chegado, e ela perguntou se ele por acaso tinha chegado tão cedo assim. Com isso, ela pensou que deveria aproveitar essa oportunidade para tentar se aproximar do jovem Kim, afirmando que dessa vez não poderia haver nenhum tipo de deslize. Rapidamente vemos nosso protagonista chegando no recinto com sua Divina Dama, e ele perguntou por que deveria haver um tapete vermelho para o jantar de caridade, afirmando que aquilo estava parecendo mais com um show de fato, e ela responde dizendo que hoje em dia, jantares de caridade eram mais formais do que de fato significativos, e perguntou em seguida para ele se ele gostaria de caminhar junto com ela no tapete vermelho, mas ele disse que era melhor não, e era melhor que ela fosse sozinha, já que aquilo não era para ele. Sendo assim, ele entraria pelo estacionamento e encontraria com ela depois, e por fim, eles decidem se despedir temporariamente, e logo que ela desceu do carro, já deu para ver que essa garota brilha em qualquer lugar e com qualquer roupa que ela veste, uma divindade completa, e até mesmo as pessoas e os fotógrafos que ali estavam completamente encantados com a beleza da deusa em sua frente, e até mesmo chegaram a se perguntar se ela tinha acabado de chegar na indústria de entretenimento. Porém a Divina Dama é um tanto quanto discreta, e ela apenas ficou em silêncio enquanto caminhava pelo tapete vermelho da fama. A cobra de antes acabou ficando com raiva da atenção que ela estava chamando, se perguntando até mesmo o porquê dos repórteres estarem tirando tantas fotos assim da Divina Dama, até que a Cascavel de antes disse que aquela era a garota do dia anterior, que ela tinha visto usando o vestido que ela gostaria de comprar. Com isso, pela cara que essa sucuri já tinha feito, deu para ver que ela tentaria algo para poder fazer com que a bela dama fosse humilhada na frente de todos ali. Enquanto as pessoas tiravam fotos dela, ela apenas estava completamente sem graça com relação a tantos flashes assim, até porque ela sempre foi mais do tipo discreta. Quando as duas cobras perceberam que a Divina Dama estava andando rapidamente para sair logo da visão
visão dos fotógrafos, a garota venenosa não podia acreditar naquilo, e de acordo com ela, se ela tivesse vestido aquele vestido, ela com certeza teria ganho muito mais fotos, e disse que assim que ela chegasse mais perto, ela faria com que a Divina Dama fosse completamente humilhada na frente de todos ali. Logo que a secretária da Medusa ouviu aquilo, ela disse que iria parar a Divina Dama então, para que elas começassem a fazer o verdadeiro show acontecer, e realmente deu pra ver que essas duas cobras são de palavra, e logo pediram para que a Divina Dama parasse. Não demorou muito, e elas chamaram seguranças perguntando o que tinha de errado com eles, e como eles ousavam permitir que uma pessoa normal caminhasse no tapete vermelho. Porém, eles afirmaram que aquela dama na frente dela tinha um convite, por isso não havia erro nenhum ali. A Cascavel traidora perguntou que tipo de convite, e afirmou em seguida que ela não iria estar no mesmo lugar com ela, dizendo que a Divina Dama fazia com que a festa fosse por água abaixo, dizendo em seguida que aquela festa ou teria a deusa, ou teria essa escória ali, e era para os guardas decidirem. Quando um olhou para o outro, era notável a decisão que eles precisariam tomar nesse momento. Sendo assim, eles imediatamente pediram para que aquele estrume de inseto se retirasse do local, fazendo com que ela se perguntasse o que foi que eles quiseram dizer com aquilo. E eles responderam que ela tinha dito recentemente que não gostaria de estar no mesmo lugar que a Divina Dama ali, então eles apenas estavam pedindo para que ela se retirasse do local. A cobra nesse momento não sabia nem mesmo onde esconder sua face, por estar passando tamanha vergonha na frente daquelas pessoas. Novamente, o ser insignificante estava perguntando o que eles queriam dizer com aquilo, e perguntou se eles por algum acaso sabiam quem ela era realmente, e como eles ousavam expulsar ela dali, ainda mais por ela ser uma super estrela. Porém, eles disseram que aquela dama que ela estava querendo que saísse do lugar era justamente a presidente do grupo Zonhai Sunrise, e por sinal, era o convidado especial daquele dia. Sendo assim, era muito melhor que aquela Medusa se retirasse do local imediatamente. Após ouvir isso, nem mesmo a Jararaca acreditou que aquela pessoa em sua frente era exatamente a presidente do grupo Sunrise, e elas começaram a pedir desculpa logo em seguida, dizendo que tinham cometido um erro, e como o jovem Kim estava ali também, ela não poderia simplesmente desistir tão facilmente, até porque era uma boa oportunidade para ela. E logo, a cobra disse que aquilo era apenas um desentendimento, e pediu para que todos ali esquecessem o que aconteceu, deixando tanto a Divina Dama quanto o guarda impressionado, ainda mais por ela ter a audácia de fingir que nada aconteceu depois daquele show todo. Já dentro do hotel, vemos nosso protagonista, e quem chegou logo em seguida do lado dele foi justamente o jovem Kim, e disse algo sobre a roupa que o MC estava usando, dizendo em seguida que o sabor da escória era mais adequado, mas eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. Irin responde que com escória ele estava se referindo a ele mesmo no mínimo. Em seguida, ele disse que ele tinha comprado uma jovem garota com uma aparência excelente e perguntou para Lin se ele não gostaria de ir até o clube mais tarde. Porém, rapidamente ele disse que não estava interessado nisso e era melhor que Kim aproveitasse esse momento sozinho. E não demorou para que o jovem Kim se despedisse momentaneamente do nosso protagonista, dizendo que iria dar um oi para o Sr. Chen, que também estava ali. Assim que o MC ficou sozinho, uma pessoa chegou chamando por ele, e era justamente a senhorita Gu, que sinceramente eu acho que essa deve ser a segunda personagem mais linda dessa série, isso se não estiver lutando de igual para igual com a Divina Dama. Nem mesmo Lin acreditava que ela estava ali, e ela disse que além de ser uma professora da escola de teatro, ela também era vice-presidente da Associação de Cultura e Esportes de Zonhai, e ela foi convidada para estar ali naquele dia. Porém, como o marido dela estava com ela ali também, então ela não poderia falar muito tempo com o jovem protagonista, e por fim ela se retirou, deixando ele sozinho dessa vez. Ou pelo menos, era isso que a gente pensou, já que o jovem Kim chegou imediatamente logo quando ela saiu, e disse que não conseguia encontrar a garota que ele tinha comprado. Além disso, Kim comenta que não acreditava que o protagonista tinha ficado com a vice-presidente da associação, e Lin, já completamente revoltado, ordenou que Kim fosse embora, e fosse aproveitar a noite. Ele então recebeu uma mensagem da Divina Dama, dizendo que tinha encontrado alguns amigos no segundo andar para conversar sobre coisas, e logo ela iria descer para poder encontrar com ele. Depois da mensagem dela, ele achou melhor aproveitar a noite para comer algumas coisas então, até porque saco vazio não fica parado em pé. E vemos a garota Cascavel de antes conversando com o gado ali da festa. Apesar desse jovem ser uma pessoa pouca coisa importante, ele ainda assim era um completo gado pelo visto, e não parava de bajular a escória da sociedade de antes. E por sinal, a secretária da Medusa avistou justamente o MC, e disse para ela que aquele era o que tinha humilhado ela na loja de roupas no dia anterior. Com isso, ela decidiu se aproximar mais para poder verificar melhor a aparência dele, e de acordo com ela, como ela não conseguia lidar com a Divina Dama, então ela com certeza seria capaz de tirar o jovem protagonista do caminho dela, sem problema nenhum. Logo, ela fingiu que tropeçou em seu salto alto, e armou uma cena para fazer com que Lin passasse uma vergonha enorme na frente de todos ali. Mas esse jovem não é pouca coisa, e de longe ele já percebeu o que ela estava pretendendo fazer. Sendo assim, ele simplesmente se desviou dela imediatamente, fazendo com que ela caísse completamente
completamente no chão e quem foi a humilhada da vez foi justamente ela. Parece que o feitiço virou contra a bruxa. O gado de antes foi logo ao resgate da Cascavel, perguntando se ela estava bem, e perguntou o que tinha de errado com o nosso protagonista, já que mesmo ele vendo que ela estava caindo, ele não moveu um músculo sequer para poder ajudá-la. Mas ele disse que isso não importava para ele se era ela quem estava caindo, e isso deixou ela ainda mais revoltada com o que ele estava dizendo. Logo depois disso, ela decidiu jogar sujo e jogou toda a culpa em cima de Lin, dizendo que foi ele quem tinha tropeçado nela, e ainda assim ele dizia que não tinha nada a ver com aquilo. Mas é claro que tudo aquilo não passava de besteira, e ele disse que era o pé dela que era fraco, e disse para que ela fosse com a pessoa que ela estava no dia anterior, já que com ele ela não iria conseguir nada. Esse comentário dele de antes fez com que a cobra de antes ficasse prestes a ter um ataque cardíaco de tanta raiva naquele momento. A escória, que não passava de gado de mulher, disse para que Lin pedisse desculpas para ela. Do contrário, ele faria com que ele comesse suas próprias palavras, e com as conexões que o papai dele tinha, era mais do que o suficiente para fazer com que o MC ficasse em apuros. E dessa vez, quem chegou roubando a cena foi justamente o jovem Kim, que disse para que as pessoas ali saíssem do caminho. Em seguida, a Medusa Traiçoeira estava agindo como uma flor que tinha acabado de abrir, fingindo ser uma boa pessoa para o jovem Kim. E o gado de antes disse que Lin tinha tropeçado na cobra, além de ter dito algumas palavras bem rudes, dizendo também que estava prestes a chamar alguém para lidar com ele, mas ninguém mandou a cobra ficar rastejando onde não devia, até porque isso jamais teria acontecido se não fosse culpa dela. Mas ainda assim, a garota continuou a inventar mentiras, dizendo que apesar de ele secretamente ter tropeçado nela, ela não tinha se machucado, e ela agradecia pela preocupação dele, porém ele não estava dando a mínima para ela, e perguntou se ela por acaso era digna de fazer com que ele tropeçasse. Já completamente revoltado, ele gritou com as escórias e com a estrume de inseto, dizendo que Lin era amigo dele, e se por algum acaso eles mexessem com ele, com certeza não teria lugar em Zonrai que eles poderiam ficar, deixando tanto ela quanto o gado de antes com medo enorme do que poderia acontecer com eles, se eles permanecessem querendo humilhar nosso protagonista. E logo depois disso, os dois começaram a pedir desculpas para o jovem Lin, e no final saíram imediatamente dali com o rabo entre as pernas, exatamente como cachorros acuados, que então disse que levaria nosso MC até o andar de cima, e depois voltaria depois que o jantar começasse. E temos um corte para onde a divina dama estava, toda elegante conversando com suas amigas. Como Lin não tinha mais nada para fazer por ali, ele disse que Kim poderia ir e se divertir, e ele respondeu dizendo que se ele precisasse de qualquer coisa, bastasse que ele ligasse para ele. Porém, antes que Lin pudesse chegar perto da divina dama, uma outra escória apareceu logo em seguida, perguntando para o seu gado se o presente para a senhorita Di estava pronto, e pelo visto, todo lugar que Lin vai tem alguém querendo caçar encrenca com ele. Acho que essa obra no final das contas não passa disso. Poderia ter algumas coisas para poder inovar um pouco no enredo da história, às vezes é até cansativo trazer resumos dessa narrativa, mas enfim, vamos continuar. Pelo visto, o presente que o inseto tinha levado era uma aliança de noivado, e o nome desse estrume é Zhengyan Zhao, ou pelo menos eu acho que é isso. Logo depois, ele disse para o seu inseto particular que ele fosse e limpasse o caminho, mais precisamente que ele tirasse as pessoas do caminho em si, mas que não era para ele usar métodos extremos, era apenas para ele pegar o dinheiro e pagar para que elas saíssem, até porque ele não queria que a senhorita Di soubesse que ele estava propenso à violência. Logo depois disso, um inseto particular fez o que seu dono mandou que ele fizesse, e começou a pedir para que as pessoas saíssem dali por um tempo, até que chegou a vez do nosso protagonista, e ele disse que uma confissão para uma lady aconteceria ali em breve, e pediu para que ele saísse do caminho, além de que eles iriam pagar para ele para que ele fizesse isso. Interessado na proposta do rapaz, ele perguntou quanto que eles pretendiam pagar a ele, entregando assim um pequeno montante de dinheiro para Lin, esperando que ele gostasse daquilo. Ao ver aquela pequena quantia de apenas 5.000 yuan, ele perguntou se as pessoas ali por acaso realmente se venderam por tão pouco. Com isso, ele perguntou se por acaso 20.000 poderia comprá-lo por apenas 10 minutos, mas ele disse que queria 100.000 somente por 10 minutos, ou até mesmo dobraria o preço disso. Com isso, foi a vez da escória suprema aparecer, dizendo que tudo era questão de um grau, e ele esperava que Lin tivesse autoconsciência disso, e logo ele disse que 100.000 não era muito, e se ele não pudesse pagar essa pequena quantia de dinheiro, como ele pensava que poderia conquistar uma garota ali. No final, a escória acabou aceitando comprar o tempo que o protagonista disse por 100.000, na intenção de fazer com que ele saísse do caminho para poder se declarar para a divina dama. Se você gosta dessa série, não esquece de deixar o seu like para apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.